nome de Jesus, graças te dou, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Graças te dou, Senhor, pelo teu amor. Graças te dou, Senhor Jesus, pela tua palavra. Traz mais luz, traz mais entendimento, Senhor. Traz mais, ó Pai, compreensão, Senhor, de tantas coisas tão profundas, ricas e maravilhosas, que são para que a gente cresça, porque a tua palavra é inerrante, infalível, imutável, Senhor. A tua palavra é bálsamo, a tua palavra nos faz ter vida e vida com abundância, e a tua palavra flua nesse lugar. Nós repreendemos toda distração agora em nome de Jesus. Nós paralisamos agora no poder do nome de Jesus toda obra ao contrária, e que a tua palavra tenha primazia neste lugar. Assim nós oramos, assim nós cremos. Diga comigo, amém. Minha água, por favor, se alguém puder me trazer aqui, agradeço. Acabei esquecendo de tomar e trazer minha garrafinha. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou projetar, por favor. Eu quero nessa noite falar com vocês sobre a visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel. Primeiro, deixa eu dar aqui só uma abertura do leque aqui. Quem era Ezequiel? Ezequiel é um profeta. Assim como Elias foi um profeta. Assim como Jeremias foi um profeta. Assim como João Batista também. Assim também como Obadias, como Naum. Assim também como Daniel. É assim tantos na Bíblia. Você vai encontrar alguns homens. E esses nomes, esses personagens são profetas. Uns são uns profetas dado como um certo título, ou um certo, digamos assim, da sua característica como profeta, profeta maior e profeta menor. O profeta maior é um profeta que teve um tempo maior de profecia e também um alcance maior da sua profecia. E também o profeta menor, é um tempo menor desse profeta, mas também teve um alcance também muito, daria para dizer, grande, mas o tempo, o período da profecia dele foi menor. Então chama-se profeta maior, profeta menor. Ezequiel é um tipo de profeta, e ele é um profeta maior. Então, para que a gente possa entender isso, é muito preciso nós entendemos que a Bíblia, ela tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, eles são compostos de vários livros da Bíblia. Aonde diz lá em Isaías 53, que vai falar sobre Jesus. Vai falar sobre Jesus que virá. Então o profeta, ele não fala diretamente de Jesus, mas ele diz que virá. Ele diz que vai haver alguém que, como cordeiro mudo, se entregará. Ele não tinha nem formosura, ele não tinha aparência. Ele está falando de Jesus. Então Isaías também é um estilo de um profeta. Ele vai falar do que vai acontecer no futuro. Então, profeta Ezequiel, ele vai falar de alguns acontecimentos específicos de um povo, de uma nação. Profeta Ezequiel vai falar específico para um período de tempo, o que vai acontecer com a geração dele e também após ele. Bom, ele era um judeu e ele vai nesse momento profetizar sobre alguns acontecimentos do povo de Israel. Diga comigo, ele vai profetizar sobre alguns acontecimentos que vão haver com o povo de Israel. Pois bem, então vamos projetar aqui Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, 2, 3 e 4, ok? Acompanha comigo, Ezequiel, capítulo 1, 2, 3 e 4. Olha lá. Era no 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava, quem é eu? É Ezequiel. Ele está falando, eu estava entre os exilados, ou seja, ele estava preso. Ele estava num lugar fora da sua própria terra. Ele estava exilado ou preso na Babilônia. Então ele está contando, eu estava exilado junto ao rio Quebar. Abriu-se o céu e eu tive uma visão de Deus. Então presta atenção, Ezequiel está agora fora de Israel, está na Babilônia, junto ao rio de Quebar. Esse rio de Quebar era onde eles tiravam o lodo, tiravam o barro, e ali eles amassavam o lodo, o barro com os pés,
e ali eles formavam um tijolo. Pois bem, próximo por favor. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, próximo, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Presta atenção, tem coisas na Bíblia que elas não estão ali por acaso, não estão porque alguém talvez pensou em escrever. Eu creio que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus. O que ela é inspirada? Ela é direto do Deus para o homem. Alguém uma vez disse assim: pastor, mas assim, a Bíblia não foi, como é que eu vou acreditar na Bíblia? Mas a Bíblia não foi escrita por homens? Sim, foi escrita por homens. Eu perguntei para essa pessoa: como é que você acredita nesse homem que escreveu um assunto num livro tal que você também acredita? Não, porque o homem estudou e o homem escreveu isso. Pois é, mas ele não pode ter falhado, errado? Pode. Então por que você critica a Bíblia que foi escrita por um homem? Mas acredite, a Bíblia foi escrita pelo homem, inspirada por Deus. E não há comprovação, e já foi tentada. Augusto Nicodemos, ele era um ateu, que ele leu a Bíblia para tentar provar que a Bíblia não era real. Ele leu a Bíblia para tentar provar que a Bíblia não era um livro de Deus, ou inspirado por Deus. Ele leu a Bíblia, quando ele terminou de ler a Bíblia, ele se converte e aceita Jesus, porque ele diz que não existe mente mais poderosa, mente mais inteligente do que a de Jesus. Não existe como. Ele acaba se convertendo e aceitando a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Pois bem, então ela é uma Bíblia inspirada. Mas olha só, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi. Buzi, ele tinha esse nome, porque esse nome quer dizer desprezado, ou reprovado. Buzi era pai de Ezequiel, e o nome de Buzi era reprovado por Deus. Pois bem, mas Buzi era sacerdote. Então Ezequiel vem da linhagem do sacerdotal também. Então Ezequiel também é um sacerdote. Mas o nome de Ezequiel foi dado a ele como um Deus de fortaleza. Um Deus é a minha força. Então acredite, o pai tinha o nome de um homem que foi reprovado por Deus. Mas nesse caos que esse homem se vê, ele não usa, o nome do filho para ali mostrar a sua história ou a sua vida de reprovação. Bem pelo contrário, ele dá um nome, um filho de Ezequiel, dizendo: o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, ele sim me reprovou, porque o meu nome é Buzi, o reprovado por Deus, mas eu creio que o meu filho vai ser Ezequiel, o Deus da força. Então ele, no meio do caos dele, no meio do nome desse dilema, ele não diminui o nome do filho dele. Bem pelo contrário, ele dá o nome de Ezequiel, que quer dizer Deus a minha força, ou a minha fortaleza é o Deus. Agora presta atenção, quando Ezequiel, ele está preso na Babilônia, ele tem mais ou menos 25 anos de idade, mas nenhum sacerdote de Deus é levantado da noite para o dia ou do dia para a noite. Quando alguém é separado por Deus para ser um sacerdote, desde criança ele já começa numa preparação. Desde criança ele já começa a ser preparado para ser o sacerdote. E ele geralmente, ele se torna a ser um sacerdote para executar as funções do tabernáculo ou do templo, com mais ou menos 30 anos de idade. Então, como ele estava exilado lá na Babilônia, o seu pai também já estava lá, ele então está sendo criado
lá na Babilônia, mais ou menos depois dos seus 28, 26 anos de idade. Então, lá na Babilônia não tem templo, lá na Babilônia não tem tabernáculo, lá na Babilônia não faz sacrifícios, lá na Babilônia não tem nenhum tipo de sacrifício ao Deus Jeová, ou ao Deus Rafá, ou o Deus de Abraão. Não tem na Babilônia, eles adoram um Deus pagão. Mas para que Ezequiel foi treinado? Ezequiel foi treinado, Ezequiel passou por teste, aprendeu a ser um sacerdote. Acredite, para ser um sacerdote não podia ser qualquer um. Sacerdote tinha que conhecer um pouco de medicina, sacerdote tinha que conhecer um pouco de veterinário, sacerdote tinha que conhecer as leis. Por que da medicina? Porque o sacerdote era o que dava ali a liberação, ou condenava quem estava com lepra, porque ele tinha que ver a lepra da pessoa. Se aquela lepra fosse contagiante, ele tinha que mandar para o leprosário. Se uma lepra que fosse por um tempo de passagem, que poderia se curar e mandar para outro lugar. Então ele tinha que entender um pouco de medicina. Ele também, que as pessoas levavam para esse sacerdote, ele tinha que olhar o animal não podia estar doente, o animal não podia ter nenhum problema, porque se o animal estivesse doente, ou tivesse com alguma chaga, ou alguma doença, na hora do sacrifício, Deus o rejeitava, e quando Deus o rejeitava o sacrifício, o sacerdote morria na hora. Então pensa, esses sacerdotes não eram criados de qualquer forma, nem de qualquer jeito, muito pelo contrário, tinham que ser também da tribo de Levi, eles tinham que ser da linhagem de Arão. Então tinha muitas coisas para ser sacerdote. E a Bíblia diz então que Eliseu está onde agora? Ele está cativo lá na Babilônia, ele está preso, e agora ele foi treinado para fazer o quê? Ele foi treinado para levar os sacrifícios ao templo, ele foi treinado para ser sacerdote, mas lá não tem o que fazer, então ele vai amassar barro no rio Quebar. Ele vai lá amassar barro no rio Quebar. E agora eu quero conjecturar com vocês. Pensa agora, alguém que foi treinado para ser sacerdote. E o que é sacerdote, irmão? Sacerdote leva o homem a Deus. Sacerdote é o que leva o homem a Deus, ou leva os seus pecados. Como Jesus é o sumo sacerdote. Jesus foi o que nos levou a Deus. Então primeiro foi Jesus, como a oferta maior, se entregou por mim e por você, e fez nós irmos até Deus. Presta atenção aqui, olha só. Mas esse trabalho para Ezequiel acabou. O que acabou na vida de Ezequiel então, irmãos? Sabe o que acabou, Alan? Acabou o sonho de Ezequiel. Sabe o que acabou na vida de Ezequiel? Acabou todo o planejamento. Sabe o que acabou na vida de Ezequiel? Acabou toda a possibilidade, a expectativa de vida, de futuro, porque ele foi gerado para ser isso. Isso acabou. Diga para o teu irmão: acabou todo o planejamento de Ezequiel, foi por água abaixo. Mas quando ele está na beira do rio Quebar, olha o que diz a palavra. Coloca para mim Ezequiel capítulo 1 de novo, versículo 1. Olha o que diz Ezequiel 1:1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º. Por que 30º? Por que a Bíblia vai dizer isso? Alguns outros historiadores dizem que isso é outra coisa, mas eu quero só fazer uma linha do tempo com vocês. Com quantos anos o sacerdote assumia o seu trabalho de sacerdotal? Com mais ou menos 30 anos de idade. Quantos anos ele tem aí? No 30º ano. Ele está dizendo então uma conotação que ele tinha seus 30 anos. E nesse momento Ezequiel está ali. Eu fui chamado para fazer isso. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Eu fui eleito para fazer isso. Eu nasci na linhagem certa. Eu nasci no tempo certo. Eu nasci na hora certa. Mas por causa da abominação de um povo, por causa do pecado de uma geração,
não, eu vim para cá preso por causa da falta de obediência, por causa da falta de princípios, por causa da falta de propósito, por falta de entendimento de uma nação toda. Eu estou aqui no Rio Quebar, amassando barro, e não vou ser o que eu queria ser, o que eu nasci para ser. Mas nesse momento, diga assim comigo, nesse momento, diga comigo, mas nesse momento, o céu se abre. Por isso que a Bíblia vai dizer no 30º dia, exilado no Rio Quebar, abriu-se o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Abriu os céus. E nesse momento começa a chamada de Ezequiel. Nesse momento, junto ao Rio Quebar, abriu o céu e tive visões de Deus. Próximo, por favor. Olha lá que diz: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos, faíscas cercando por uma luz brilhante, e o centro do fogo parecia metal reluzente. Então Ezequiel está tendo uma visão, que está vindo uma tempestade, e agora Ezequiel está na Babilônia. Vamos bater aqui para você poder entender. Ezequiel está na cidade, ou melhor, no país, deixa eu pegar aqui, da Argentina, e nós estamos aqui no Brasil. Só que Ezequiel é argentino, e melhor, Ezequiel é brasileiro, só que o brasileiro está agora na Argentina, preso, para você entender. E ele está vendo de lá o que vai vir sobre o Brasil, e ele está vendo que vai vir uma tempestade. Ele está vendo que vai vir uma tempestade do norte, ia vir mais dos reis da Babilônia, que eles iam ainda perseguir o povo de Israel, ainda ia haver muito mais coisas terríveis para o povo dele. E ele começa a ter visão de Deus. E nesse momento então ele passa de sacerdote para profeta. Nesse momento Deus muda a chamada dele. É nesse momento que a história de Ezequiel muda. Aleluia. É nesse momento que do desespero lá no Rio Quebar, a vida de Ezequiel muda de uma hora para outra, e Deus amplia a chamada dele. Eu quero dizer para ti, meu irmão, segura aí em nome de Jesus. Se você crê nisso, você está me ouvindo hoje aqui achando que você é só um mero espectador, um crente da Abba Church, eu quero dizer que num piscar e abrir os olhos, Deus muda a tua chamada e levanta você aonde você está. Sabe do que você está orando. Aleluia. E tu sabe que muitas vezes, irmãos, presta atenção, Ezequiel não foi preso, Ezequiel não foi para a Babilônia porque Ezequiel tinha errado, não. Ezequiel só estava indo junto com o povo que fez as coisas erradas para com Deus. Eu quero dizer que muitas vezes na sua casa, na sua família, você não está num lugar às vezes difícil de viver, ou num momento difícil da sua história, porque é você, mas você está incutido dentro de uma família, você está incutido de pessoas que te rodeiam, e você só está lá, sabe para quê? Não é para murmurar não, mas para levantar a boca e ser um profeta de Deus aonde você esteja, e um profeta de Deus que diga: ei, aleluia, preste atenção, vai ficar pior. Aleluia. Vamos, que está tudo perdido. Deus vira a mesa do homem de Deus e muda o jogo. Quando os projetos, quando os sonhos, quando está tudo muito amargo, os céus podem abrir para você e mudar tudo. Deus te amplia e aumenta a tua chamada. Quando ele achou que tudo tinha acabado, Deus faz um up. Há momentos na nossa vida que a gente acha que tudo já se passou, ou tudo está acabado. Deus faz um up. Deus aumenta ainda mais a tua chamada. Você crê nisso? Feche os teus olhos comigo em nome de Jesus. Eu quero que você fale um pouco com Deus. Fala um pouquinho com Deus. Eu não sei em que lugar da sua vida espiritual você está, eu não sei que momento você está passando, mas eu quero te dizer: Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus te escolheu e te separou, e tem um projeto na sua vida, em nome de Jesus.
Coloque no versículo aí. Olhei e vi uma tempestade. Essa tempestade viria, e ela estava vindo do norte. Vindo do norte para o Israel, vinha os reinos do norte. Então eles iam ainda massacrar muito mais Israel. Israel ainda continuava com um pequeno grupo de lá. Alguns pobres estavam em Israel. Quando Ezequiel ele foi levado preso à Babilônia, foi na segunda vez que o rei Nabucodonosor veio e invadiu as terras de Israel e tomou ali muitos homens, e um desses homens foi Ezequiel, Daniel. Ele levou muitos homens que eram eloquentes, inteligentes, nobres, eram homens trabalhadores, e deixou lá os pobres, aqueles que eram mais carentes. Mas a Bíblia diz que ainda esses pobres e carentes iam sofrer muito mais. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar do que iria acontecer lá, mas também levanta para profetizar do que ia acontecer com o povo que estava exilado dentro da Babilônia. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então eu quero que vocês entendam isso. E nós quero voltar aqui uma coisa que eu acho que eu passei. Ezequiel capítulo 1, do versículo 10, 11, 20 e 28. Ezequiel 1, 10 e 11. Depois tu pula para o 20 e o 38. Amém? Quanto à aparência do seu rosto, 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão, no lado direito o rosto de boi, no lado esquerdo rosto de águia. Deixa eu falar para vocês. Ezequiel, agora, quando levanta os olhos e Deus abre o céu para ele, ele começa a ver algo no céu. E ele começa a ver agora o que? Quanto à aparência do seu rosto. Então ele vê, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão, o leão do lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e o rosto de águia. Então Ezequiel é muito antes, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, menos também, muito antes que os evangelhos, muito antes de existir o Novo Testamento. Mas ele está vendo algo profético. Ele coloca para mim, por favor, aquela imagem que eu te mandei, a visão que Ezequiel está tendo. Eu quero que vocês consigam entender essa visão. Eu preciso mostrar para você poder entender. Desliga as luzes. Será que a gente vai conseguir? Estão conseguindo entender? Olha só, essa aqui é a visão que Ezequiel está vendo. Não sei se ela ficou muito boa. Aqui, melhorou um pouco. A visão de Ezequiel é essa. Ezequiel está vendo um rosto aqui. E nesse rosto aqui existe o rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi. E vai mostrar mais, quer ver? E aí ela vai dizer também lá em Ezequiel 10, 11, 20, 28, não precisa mostrar, que também nessa visão ele vê arcos. E esse arco que ele vê é esse, ó. E ele diz que esses arcos se movem para um lado e para o outro. E ele diz também que tem rodas. E as rodas também se movem de acordo com o Espírito. Então o Espírito move, anda, e as rodas andam. E tudo isso aqui gira. Nessa visão que Ezequiel está tendo, presta atenção. Ezequiel, ele adorava a Deus em Israel. Ezequiel adorava a Deus lá quando ele fazia sacrifício, quando ele estava sendo preparado para isso, melhor dizendo, quando ele estava no lugar aonde o Deus dele era adorado. Então, como ele está aqui na Babilônia, como ele não está mais no lugar que ele nasceu e lá adorava a Deus, Deus se revela para ele, dizendo para ele: Ezequiel, liga a luz para mim. Ezequiel, presta atenção. Ezequiel, eu não sou um Deus só de Israel. Eu não sou um Deus só dos teus pais. Ezequiel, a minha glória, ela tem roda, ela se move, ela gira para um lado e para o outro. Então aonde, Ezequiel, eu quero estar, eu estou. Ele está dizendo isso para Ezequiel. Por quê? Presta atenção comigo aqui. Ezequiel adorava a Deus dentro de uma tenda. Ezequiel adorava a Deus dentro de um templo. Então, como Ezequiel está lá na Babilônia, ele está desorientado. Ele está achando que Deus
não está lá. Mas o que está acontecendo? Deus se revela para Ezequiel numa visão e mostra para ele rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. O que Ezequiel está vendo? Ezequiel está vendo o Evangelho. Ezequiel está vendo Mateus, Ezequiel está vendo Marcos, Ezequiel está vendo Lucas, Ezequiel está vendo João. Por quê? Porque o rosto de leão é Jesus sendo mostrado em Mateus como o leão da tribo de Judá. Em Marcos, Ezequiel está vendo agora que Jesus é mostrado como o servo. Agora em Lucas, Jesus é demonstrado como filho do homem. Então por isso o rosto de homem. E no rosto de águia, Deus está mostrando para ele que em João, ele é a águia. O Senhor é a águia que leva João para a ilha de Patmos. E João fica lá e não morre por algum tipo de doença, enfermidade. Mas ele morre pelo tempo da morte natural. Porque o Senhor Jesus é a águia que anda por cima da morte. Então eu quero dizer para você, a visão que Ezequiel está tendo é do Jesus do Evangelho. Jesus está se demonstrando para ele, dizendo: Ezequiel, tu pode estar aí, Ezequiel, aí na Babilônia, tu pode estar aí, Ezequiel, sem ter o templo, sem ter as liturgias do templo, mas eu, com a minha glória, ando em todos os lugares pela terra. Por isso o meu trono tem roda, por isso o meu trono tem fogo, e por isso o meu trono, ele se move, e a minha glória está sobre ti, Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Talvez eu sei que para muitos pode ser meio difícil de entender isso, mas acredite, o povo de Israel, quando eles não olhavam o templo, não olhavam o tabernáculo, eles não conseguiam enxergar Deus. Por isso na Babilônia, ele não tinha como contemplar Deus. Deus abre o céu e diz para ele: Ezequiel, eu estou em todo lugar, em toda hora, todo segundo, em todo o tempo, porque tudo gira em volta de mim. Aleluia, você está entendendo isso, irmão? Tudo gira em volta de mim, porque eu do trono rejo todas as coisas na terra. Mas então, esse Deus tão grandioso e poderoso, estava Ezequiel naquele grande problema, porque o povo tinha se desviado da vontade de Deus, porque o povo tinha se perdido, porque o povo estava adorando outros deuses. Então Deus permite o vento soprar, permite o que aconteceu lá, para que o povo reconhecesse que eles precisavam voltar para Deus. Há momentos da nossa vida, irmãos, muitos eu sei que usam aquela expressão: se não é por amor, é por dor. Mas não é que Deus coloque nenhuma dor em você, mas é que o Pai te ama muito e deseja que você sempre esteja nos braços dele. Assim como uma galinha junta os pintos, assim é Deus que gosta de ajuntar nós todos debaixo das suas asas. Amém? Mas nessa visão, ele ainda está formando o profeta. E o profeta começa então agora a profetizar. E num certo momento, a Bíblia diz que ele é levado até um lugar do vale dos ossos secos. E por muito tempo essa passagem do vale dos ossos secos, ela teve uma penumbra ou certa dificuldade de entendimento. Por quê? Porque falar do vale dos ossos secos hoje é mais fácil, porque nós já vimos a profecia se cumprir. Mais difícil, porque não entendíamos o que era isso. Mas presta atenção comigo, o povo de Israel tinha perdido totalmente a presença de Deus. Estavam presos, cativeiros, estavam sofrendo
ao ponto de muitos esperarem os seus filhos morrer para comer os seus próprios filhos. A miséria, a falta era tão grande, a distância de Deus era tão grande, que a Bíblia diz que daí Deus leva Ezequiel e mostra para ele uma visão. E nesta visão Deus mostra para ele um vale de ossos secos. E nesse vale de ossos secos, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Projeta para mim, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 13. Ezequiel, versículo 37, do 1 ao 13. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Próximo. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme números de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Repita comigo, muito secos. Então eles não estavam secos, eles estavam muito secos. A expressão da Bíblia, quando ela traz uma conotação, quando ela aumenta, é para aumentar mesmo. A visão que Ezequiel está tendo, que eles estavam sequíssimos, ou muito secos. Próximo. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Olha a conversa que o profeta está tendo com Deus agora. Ezequiel, eu te mostrei tudo o que vai acontecer com Israel. Eu te mostrei que eles vão, todos eles, morrerem e passarem muita dificuldade, porque perderam a direção minha, pararam de me adorar, profanaram o templo, estão adorando os outros deuses. Ezequiel, esses ossos podem voltar a ter vida? Para quem que Deus está apontando agora? Deus está dizendo: esse Israel, esse povo que eu tanto amo, que está virado em ossos, muitíssimos secos, sem vida, sem mais nada. Ezequiel, tu acha que eles podem voltar a viver? Ezequiel diz: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Próximo, por favor. Olha aí. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então Ezequiel está no vale de ossos secos. Ezequiel entra para dentro, e eu estou falando, é uma visão. E essa visão que ele está tendo, o que tipifica os ossos secos que Ezequiel está olhando, é o povo que rejeitou Deus e está seco, sem vida. Então ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga comigo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Próximo, por favor. Assim diz o soberano, o Senhor: esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Bota a RA para mim, volta nessa menção e bota a RA, que ela só muda um detalhe. Assim diz o Senhor, o Deus, a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós, e vivereis. Próximo, coloca lá. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Próximo. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Quem ordenou? Deus ordenou. Quem ordenou que o profeta falasse? Deus ordenou que o profeta falasse. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Diga comigo: enquanto eu profetizava, houve um ruído.
um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada ossos ao seu osso. Aleluia, presta atenção nisso, irmão. Ezequiel está vendo o vale de ossos secos, e ele está dizendo: ei, ossos secos, segundo a palavra de Deus, que está me usando para ser um profeta de Deus, ossos secos voltam a ter vida. E ele vê que quando ele está falando, o que acontece? O ruído começa a acontecer. Presta atenção, ele não terminou de profetizar, ele está falando e os ossos começam tá, 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 tá. E ele se olha e ele escuta um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso próximo. Presta atenção, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o que? O que não havia ainda? Não havia ainda o Espírito. Olha lá o que vai dizer no próximo versículo. Então ele me disse: profetiza, Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Presta atenção nisso aqui, que agora é sério, que eu vou começar a pregar para você poder entender. Aonde está o mistério disso aqui? Ele olha para um vale de ossos secos e diz: ossos secos, voltem a ter vida. Ele está dizendo para o povo que não tinha mais vida, um povo que não tinha mais alegria, um povo que não tinha mais sonho, um povo que estava desesperado, sequíssimo, sem nenhum planejamento, sem nada, acabado, destruído. Ele diz: ó Deus, ó soberano, um Deus de amor. Eu poderia dizer assim: Deus, esse povo pecou, esse povo errou, esse povo distanciou do Senhor, esse povo deu as costas para ti, e o Senhor vem agora me usando para dizer: ossos que deram as costas para mim, ossos que não fazem a minha vontade, ossos que não brilham mais, voltem a brilhar, voltem a ter vida, voltem a fazer o que tem que ser feito, voltem a caminhar, voltem a respirar. E é impressionante que nós vimos uma coisa: osso não liga com osso. Pastor, mas quando eu quebro um osso, o osso se cola. Sim, eu sei, mas presta atenção, ele vê os ossos sendo ajuntados um ao outro e formando um corpo. E quando vai formando um corpo, ele vê o que? Tendões. Ele vê o que? Ligações. Ele vê o que? Pele. Ele vê o que? As cartilagens. Ele vê os ossos se estralando, e joelhos se ajuntando com joelho, braço se ajuntando com ombro, pé se ajuntando com tornozelo. O que eu quero dizer com isso, irmão? Agora segura na sua cadeira para você poder entender. Quando o Senhor quer fazer você e eu crescer em alguma área da nossa vida, Ele vai fazer ligações nossa com alguém, para que você se ligue um ao outro, e essa ligação faz você voltar a entrar no propósito que Deus quer entrar. Então Ele faz ligações com pessoas, com outras pessoas, porque pessoas não são qualquer coisa, pessoas são porta, pessoas são onde te levam para um lugar maior, pessoas são pessoas que abrem muitas vezes caminho para que você percorre por um tempo maior. Eu quero dizer que o Senhor está dizendo: profetiza que vai haver ligações um com o outro, para que juntos eles levantem um povo que eu quero levantar nessa terra. Você está entendendo? Eu quero profetizar que o Senhor Jesus, Ele vai colocar pessoas do teu lado, Ele vai colocar pessoas perto de você, que serão instrumento de Deus, para que ligar você, e para levar você em lugares mais altos, para levar vocês a caminho que vocês ainda não percorreram. É Deus ligando junto com outras
pessoas. Pastor, mas esse ligamento, o que vai promover? Vai promover a tua alegria, vai promover o direcionamento do propósito, vai promover o teu crescimento. Então assim também, muitos que ouvem hoje o Evangelho, estão sem esperança, estão sem alegria, estão com seus sonhos, seus projetos tudo de lado. Por quê? Porque não existe mais vida, porque não existe mais o prazer, porque não existe mais o vigor, porque não existe mais a cartilagem, não existe mais os tendões, não existe mais isso, só está no osso. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre muitos aqui, que haverá sobre a tua vida um renovo, e esse renovo ligará novamente você no que tem que ser ligado, e esse renovo que ligará você no que tem que ser ligado, ativará dentro de você um espírito de autoridade, ousadia e poder. E esse Espírito fará você ter vida, em nome de Jesus, e você terá a vida, e a vida com abundância, em nome de Jesus. Mas pastor, Ezequiel não estava numa tempestade, Ezequiel não estava num momento difícil, sim, mas acredite, nem todo barulho, nem todo ruído é para trazer tristeza e trazer situações difíceis. Há temporais em nossa vida que são para nos levantar, há temporais que são para promover, há temporais que são ainda mais que nos colocar na presença de Deus. Então acredite, há temporais que vão ser permitidos por Deus para fazer com vocês ligações para levar vocês aonde Deus quer levar. Dou um exemplo. José passou pelo temporal. Qual é o temporal? Foi traído, foi mentido, foi enrolado pelos seus irmãos. Pensa num temporal que José passou. Pensa num temporal que ele está vivendo, vendido como escravo. Agora José está lá na casa de Potifar. A mulher de Potifar mente também, diz que ele tentou atacar ela, e ele agora vai ser preso. A mulher de Potifar queria ter ele como homem. Ele corre, foge, porque ele queria glorificar o Deus de Israel. Então quando ele foge, a mulher de Potifar fica com a capa na mão, e diz que ele tentou e abusou dela. Por isso ele vai para a cadeia. Presta atenção, tudo é um rebuliço, tudo parece que vai dar errado, mas quando Deus está contigo, meu irmão, até o que dá errado é para dar certo, até o que dá dando errado vai dar certo. Então entenda, aí José vai para a prisão, chega na prisão, 2 homens têm um sonho. Quem tem um sonho? Um é o padeiro, e qual é o outro? O outro é o copeiro. O que o padeiro faz? O padeiro faz pão. O que o copeiro faz? O copeiro serve o vinho. Então o que Deus coloca nas mãos de José na cadeia? Pão e vinho. O que Jesus está fazendo na vida de José? Deus está dizendo: eu estou contigo, o pão e o vinho está contigo. Ele interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho do padeiro, é levado na frente de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, e depois que ele interpreta o sonho de Faraó, ele é chamado para ser o governador do Egito, irmão. Ei, presta atenção nisso. Deus está permitindo o rebuliço, mas ele diz: eu estou no rebuliço contigo para te levantar, para te exaltar, porque eu sou teu Deus. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Aleluia. Eu me empolgo, irmão. Quanto mais vai pegando fogo, mais o negócio vai pegando. Parece que vai começando, e eu estou gostando agora, estou começando a me soltar mais aqui nessa palavra. Olha só a promessa de Deus. Ezequiel 3, 1, 2, 3 e 4. Ezequiel 3, 1, 2, 3 e 4. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. O que ele tinha que comer? O rolo. Qual era o rolo? Era o pergaminho. Ele tinha que comer o que? A palavra de Deus. Ei, profeta de Deus, quer se manter firme no meio da tempestade?
no meio da adversidade, no meio dos momentos difíceis, 90% murmuram, 90% querem voltar atrás, 90% dizem: cadê o Deus? Mas calma, Deus é bom. Deus, quando você fala isso com sinceridade, com verdade, Deus diz: estou aqui. Uma vez uma senhora, muitos anos na igreja, ela perde o filho, e quando ela perde o filho, ela sai daquele velório, depois de ter feito o ato fúnebre, ela olha para o céu e diz: Deus, eu te odeio. E a história diz, o testemunho dessa mulher, que ela ouve uma voz atrás dela: mulher, pela primeira vez falasse com sinceridade para comigo. Aleluia. Talvez você está no meio sim de um furacão, talvez você está no meio de uma tempestade, mas o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Ei filho, eu estou contigo nessa batalha, eu estou contigo nessa tempestade, eu estou contigo, ou melhor, eu sempre estive contigo. Permiti algumas coisas? Sim, permiti, para que ainda mais você cresça. Entenda que eu te prometi, e a promessa minha, ela sempre vai existir. E eu não sou homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Então eu prometi que eu estaria contigo sempre e todos os dias. A ideia é, irmãos, é tentar entender de o que está saindo desta tempestade, do que está sendo promovido nessa tempestade. E assim como José, Deus fez várias coligações. Deus com José na prisão fez ali, ele conheceu outras pessoas. Se ele não fosse para dentro daquela cela, ele não tinha ali revelado ou interpretado o sonho do copeiro nem do padeiro. Então Faraó não conhecia ele. Eu quero dizer, irmão, não é que você está na prova, não é que você está no furacão, na tempestade, que Deus não está com você. Não, se você é filho de Deus, temente a Deus, acredita nas promessas do Senhor, fica tranquilo, que no meio da tempestade, Deus está levantando você, e está cuidando de ti, em toda a área da sua vida. Aleluia. Olha aqui uma coisa, irmãos, linda. Ezequiel capítulo 1, versículo 20 ao 28. Ezequiel 1, 20 ao 28. Coloca para mim. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois, o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nela havia o Espírito dos seres viventes. Essa é a visão em Ezequiel. Próximo. Ele está vendo tudo isso. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com ele, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Próximo. Olha só, sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido sobre a cabeça. Próximo, por favor. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção ao outro, cada um tinha outras duas asas, com que cobriam o corpo de um e de outro lado. Então eles estavam assim, cobrindo o corpo um com um do lado. Próximo, por favor. Andando eles, ouvi o talar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como as vozes do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Então presta atenção, quem não gosta de muito barulho, irmão,
vai me desculpar, mas no céu vai ter estrondo, no céu vai ter, parece que um tumulto, mas nada é para que você se assuste ou tenha medo. Esse tumulto é para que você tenha vida, e mais vida ainda, e mais alegria ainda. Próximo, vamos lá. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. Vamos lá, próximo. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, com uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Aleluia. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Vi como fogo e um resplendor ao redor dele. Próximo. Como o aspecto de um arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Esse arco que aparece na nuvem como um dia de chuva, quantos lembram de Noé? Noé, Deus fez um pacto com Noé dizendo que não encheria mais a terra com água. Esse pacto era com um arco, que é chamado hoje arco-íris. Muitos já aqui contemplaram e viram um arco-íris, né? Esse arco-íris, ou arco, Deus falou para Noé: Noé, farei um arco-íris, e esse arco será como um pacto que eu te prometo, que nunca mais destruirei a terra com água. Pois bem, a visão de João em Apocalipse, João vê em cima do trono um arco. Ezequiel agora fala também do aspecto de um arco. O que Ezequiel está vendo? Ezequiel está vendo que passou a tempestade em Noé. Ezequiel está vendo, ou melhor, João está vendo que há um arco no trono. E a Bíblia diz que quando Jesus vem em glória para derramar as taças da ira do Senhor, vai ver também um arco. O que esse arco quer dizer? Esse arco quer dizer uma promessa. A promessa é que Deus está. A promessa desse arco, que Deus está no meio da prova, no meio do vento, no meio da tempestade. E Deus também está quando a tempestade passa e quando a tempestade já não existe mais. E Deus também estará no dia do julgamento, o tempo da ira de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que a promessa de Deus não muda. Deus está no meio da prova, Deus está antes da prova e Deus está depois da prova. O que quer dizer? Que Deus te fez uma promessa que não te deixaria órfão, que estaria contigo todos os dias, toda hora, todo segundo, antes da prova, depois da prova, no meio da prova. Ele está sempre contigo, Ele está sempre contigo. Olha para o teu irmão da direita e da esquerda, diga para ele: irmão, Deus está contigo, no meio desse rebuliço, no meio desse temporal, no meio disso que parece que não vai dar em nada, há um poder de Deus que está sendo manifestado, e há um sopro do Espírito Santo, e esse sopro está vindo para dizer para você: eu levanto novamente e te dou novos sonhos, eu levanto novamente e te dou novos planejamentos, eu levanto você novamente e abro a tua visão, eu coloco dentro de você um espírito de vida que por um momento tinha se morrido, porque eu sou o teu Deus, que te chamei mesmo sabendo que você viraria as costas para mim, e você morreu, mas eu retorno na pessoa de Jesus, digo: ei filho, levanta, 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 levanta. Mas pastor, já me deram um nome de perdido, desanimado, esquecido. É sim, foi dado o nome também ao pai do sacerdote Eliseu, foi dado o nome para ele, Buzi. Buzi era o destronado, o esquecido, o abandonado, ou melhor, aquele que tinha sido desprezado, mas ele não quis viver nessa mesma situação. Ele diz: o meu filho será Ezequiel, o Deus forte, o Deus da fortaleza, o Deus maravilhoso que estará com ele. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Eu quero que você levante agora, por favor. Levanta, por favor, aí, em nome de Jesus.
Os ossos precisam ser ligados com articulações. Para ligar um osso ao outro, você precisa de articulações. Para caminhar, Deus vai fazer articulações entre pessoas para te levar para onde Ele quer te levar. José só chegou como governador do Egito porque interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. Só foi parar na prisão para fazer isso. Padeiro faz pão, copeiro serve o vinho. Deus está dizendo: ei filho, o maior, talvez, problema que você esteja vivendo, da situação que você esteja passando, Ele já proveu tudo para você. Eu me lembro uma vez da minha vida que eu estava muito desesperado, chorando muito, um dilema temporal para tudo que é lado. E nesse temporal, Deus falou comigo que eu tinha feito uma aliança errada. E nessa aliança errada, eu estava fora do propósito de Deus. E eu entendi. Eu me humilhei. Falei: sopra de novo, Senhor, o sopro do Espírito. O Senhor me ativou novamente, me deu direção e mudou a minha vida. O que eu quero dizer, filho, que está me ouvindo aqui, o Senhor é contigo, mas você precisa se tornar um profeta de Deus. Pastor, como que eu vou me tornar um profeta? Você precisa proclamar, você precisa falar. O que está seco na sua vida? Talvez os sonhos secaram, os projetos secaram, a esperança secou. Talvez a comunhão de casal, de família, de esposa, de filho secou. Talvez é uma sequidão tão grande que há um vazio dentro de você que está seco, sem vida. Mas o Senhor está fazendo o quê? Está colocando você perto de pessoas. Essas pessoas farão o quê? Novas articulações. E aquilo que estava morto em muitas áreas da sua vida, o Senhor vai ativar em nome de Jesus. Precisa ser deixado a ser guiado pelo Espírito, porque pode começar a ouvir barulho. Ossos com ossos batendo, um ruído acontecendo. E esse ruído, ele não é para trazer mais dor, tristezas, angústias, choro. Esse ruído é para que retorne à vida, é para que volte a sonhar, volte a viver o que Deus preparou para você viver. Ezequiel falou: tu sabes, ó Deus, tu sabes. E Deus falou: profetiza, profetiza. Ei, profetiza no que está morto na sua casa hoje. Talvez é um filho que você precisa dizer: oi filho, seja cheio da presença de Deus. Profetiza. Talvez você precise dizer: oh vida financeira, muda. Eu vou profetizar sobre a vida financeira. Talvez você precise profetizar sobre você. Oh sequidão enorme dentro de mim, vem o rio da vida, flui dentro de mim novamente. Eu não sei o que precisa ser profetizado sobre você. Só tem uma coisa a dizer: Deus está com você neste vento, neste tumulto, neste barulho. Neste barulho é para que você ainda cresça mais, para que você decole ainda mais. Eu quero fazer esse convite aqui em nome de Jesus. Quem sente que tem muitas áreas da sua vida que precisa ter mais vida? Quem sente que algumas áreas da sua vida precisa vir um fôlego novo, uma energia nova, uma vida nova, um prazer novo, uma restauração nova? Se você crê nisso, feche teus olhos um pouquinho, por favor, grupo de louvor. Eu quero que você profetize
Mas acredite, os sonhos de Ezequiel também tinham morrido. A esperança de Ezequiel também tinha se perdido. Os planejamentos de Ezequiel, tudo tinha ido por água abaixo. Mas quando ele está ali amassando barro, Deus diz: Ezequiel. E Ezequiel olha para o céu e vê os céus abertos. Eu quero que você entenda isso. Jesus, Ele já abriu os céus para mim e para você. Então os céus estão abertos diante de você. E você pode dizer: Senhor, sopra novamente o sopro do Espírito dentro de mim. Renova minhas entranhas. Me faz viver o sobrenatural. Ativa novamente, Senhor. Eu quero fazer essa pergunta para você. Eu tenho certeza que Deus não me chamou 5:30 da manhã nessa madrugada para vir aqui falar só para mim. Eu quero saber, quem precisa essa noite que os ossos voltem a viver? Quem é que precisa essa noite que a alegria volte a existir? Eu quero te fazer esse convite. Outro grupo de louvor vem subindo. Vem aqui na frente. Eu quero orar contigo. Eu quero declarar sobre você um novo tempo. Eu quero declarar sobre você o voltar da unção e do poder de Deus. E esse poder fará você ainda mais longe. Mas acredite, você precisa de pessoas. A Bíblia diz que um osso ligava ao outro osso. Você precisa de pessoas. Então não se afaste de pessoas. Porque quando Deus começa a ligar um no outro, Ele está dando firmamento, Ele está dando consistência. E Ele está dizendo que você vai começar a caminhar, a correr, a experimentar o que eu tenho para você com coligação. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que está seco hoje pode voltar a ter alegria, vida, esperança. O que está parado hoje como morto, o Senhor pode ativar agora, em nome de Jesus. Se você crê nisso, comece a orar a Deus. Se você crê nisso, comece a profetizar. Se você crê nisso, comece a profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu rejeito toda a paralisia, eu rejeito toda a sequidão. Senhor, traz em mim novamente, renova um espírito de ousadia, de coragem. Em nome de Jesus, renova em mim um espírito de visão. Senhor, eu creio que os céus estão abertos e sobre mim há a mão do Senhor, e esta mão me levantará novamente.